E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma resolução da Maratona Paulista. Agora vamos para o problema F, né? Essa prova que eu tive o prazer aí de estar na comissão que fez os problemas, né? Dessa vez a gente vai ver um problema que foi feito pelo Wefton Santana, na verdade. E aí começando aí, né? O Instagram, segue aí, se inscreve no canal se não inscreveu, dá um joinha aí no vídeo e tá aí meu e-mail de contato, qualquer coisa. Então, bora para o problema. Vamos ver o problema F, problema que é, assim, foi bem, né, tem mais duas equipes aqui mais para baixo. Mas o pessoal um pouquinho mais na frente do placar aí, né, que fez tal, mas ainda teve bastante gente fazendo problema. Vamos ver aqui. Então, fazendo uma leitura meio dinâmica aqui, basicamente tem uma casa que tem N cômodos, N menos um corredores entre eles, de tal modo que é uma forma de andar de qualquer modo para de qualquer cômodo para qualquer cômodo. Ou seja, é uma árvore aí, né? Então, N vértices, N menos uma arestas e tem como ir de todo lugar para qualquer lugar. A gente está falando de uma árvore, né, na teoria de grafos aí, né? E aí tem alguns desses cômodos tem uma temperatura maior que K. E a gente vai ter que sair do cômodo 1 e atravessar essa árvore para baixar a temperatura desses cômodos que tem uma temperatura maior que K. Então, a gente tem que dizer qual o menor número de vezes que a gente tem que atravessar uma aresta para a gente conseguir baixar a temperatura. Então a gente vai receber primeiro o número de vértices aí que vai até 10 a quinta, vai receber a temperatura ideal, né, que a gente tem que baixar as temperaturas dos cômodos. Depois a gente recebe N valores que são as temperaturas dos cômodos, né? E depois N menos uma linhas que vai ser as arestas aí entre os cômodos para a gente montar, né, essa árvore. E aí a gente vai ter que dizer qual é o menor número de vezes aí que a gente tem que atravessar uma aresta. Então, por exemplo, para esse caso aqui, ó, né, 1 vai para 2, 1 vai para 3, 3 vai para 4, 3 vai para 5. A temperatura é 4 e a gente tem que mudar a temperatura do cômodo 2, tem que mudar a temperatura ah, do cômodo 3 e do 5. Então, uma possibilidade é ir para o 2, voltar para o 1, depois ir para o 3, depois ir para o 5. A gente vai ter que atravessar 4 vezes arestas aqui. E aí a gente baixa, né? Com esse caminho a gente baixa todas as temperaturas. A gente baixa do 2, baixa do 3, baixa do 5, né? A do 1, se tivesse acima, também não ia interferir na resposta, porque a gente já está no 1. E é isso aí. Então, um problema aí de grafos. Então, botei aqui uma, uma imagem aqui para ajudar a gente. Então, imagina que a gente está aqui, né? Que a gente está no 1 aqui, né? Esse é o 1. Aí, a gente... Como é que... O que vai acontecer? Alguns lugares vai ter que ser... tem uma temperatura muito grande. Então, vamos dizer assim, ó. Esse aqui tem uma temperatura grande. Esse aqui... Sei lá, e esse aqui, não sei. Beleza. Aí, vamos dizer que assim, se só precisasse trocar a temperatura desses aqui, a gente está no 1. O que a gente teria que fazer? A gente poderia aqui, por exemplo, vir aqui, aí a gente volta, né? Aí vem aqui, vem aqui. Aí volta, 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 volta e, e vem nesse. Por exemplo, esse poderia ser uma possibilidade. Vamos dizer assim, primeiro, que imagina que a gente precisasse acabar no vértice 1. Tipo assim, o problema ele não diz que a gente tem que acabar no vértice 1, certo? Mas a gente. Vamos dizer que se o problema falasse que sim, que tem que começar no 1 e acabar no 1. Se tivesse que acabar no 1, a gente o que teria que fazer? Ó? A gente teria que voltar. Ó. Teria que voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. Se tivesse que acabar no 1,
qual que seria a resposta? Se você vê aqui, meio que qualquer caminho que você meio que escolher, mas sem passar por arestas que não precisa, então assim, você está vendo que tem um monte de aresta aqui que a gente não precisou passar, porque não tem nenhum filho na árvore que tenha uma temperatura, né, acima. Se tivesse um cara aqui do nada, aí a gente teria que, né, continuar aqui e voltar, né? Mas não tem, então todas essas arestas aqui não precisa passar, todas aqui não precisa passar, né, nenhuma. E tendo que começar no 1 e acabar no 1, o que acontece? A gente vai ter que passar por toda a aresta duas vezes, ó. Então, se você olhar aqui o que aconteceu, esse aqui veio, foi, depois voltou. Esse aqui foi, depois voltou. Esse aqui foi, depois voltou. Então, assim, se a gente tivesse que acabar no vértice 1, a nossa travessia, a gente basicamente iria pegar, encontrar todas as arestas que levam a alguém, a alguma subárvore que tenha alguém com temperatura acima, e multiplicar por 2. Então, contar o número de arestas que tem um filho com temperatura maior que o que precisa, e aí a gente multiplicaria por 2. Ok? Agora, agora voltando para o problema original, a gente não precisa voltar para o 1. Como a gente não precisa voltar para o 1, a gente pode meio que parar em algum desses vértices. Então, o que vai acontecer? A gente pode... Todos os vértices que não for o último, né, o último com temperatura acima, a gente vai ter que ir e voltar na aresta, e voltar na aresta, e voltar na aresta. Agora, imagina assim, se eu escolher que eu vou acabar o caminho nesse aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, que a gente não vai precisar voltar aqui, que a gente vai precisar só, né, fazer aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, volta, volta, e vem aqui. E aí o que aconteceu? Qual que seria a resposta nesse caso? Seria número de arestas vezes 2 menos o caminho desse 1 até aqui. Né? A gente pode fazer essa travessia de várias maneiras, mas basicamente no final a resposta vai ser o número de arestas vezes 2 menos esse maior caminho, esse caminho aqui. Então, por exemplo, se eu escolhesse esse, daria essa resposta aqui, que no caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 7 arestas, então seria 7 vezes 2 menos 2, né? Daria 12. Mas aí o que vai acontecer? Para eu otimizar e fazer a resposta ser o menor possível, eu vou querer pegar o vértice mais longe, por exemplo, esse aqui. Então, eu poderia fazer assim, continuar fazendo isso aqui, mas eu poderia, né, fazer aqui, por exemplo, eu não precisaria, aqui apagou um pouquinho a mais, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou aqui, aqui, e aí eu deixo de, aqui também, né, deixo de... E aí eu posso fazer, entendeu? Por exemplo, aqui e aqui, vem, vai, vai, vem, e aqui vai, 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 e não volta. Então aqui já deu menos, daria 14 menos 1, 2, 3, 4. Então é basicamente isso aí, esse problema. A gente tem que montar esse grafo e tal. Toda aresta que leva a alguém que precisa diminuir a temperatura, você aumenta 2 na resposta. Só que no final você pode subtrair o caminho do vértice que esteja mais longe do 1, né, que tenha que mudar a temperatura. Então, é basicamente isso aí que a gente vai implementar, né, e dá para ser feito com, acho que tanto com BFS quanto DFS, e aí a gente consegue resolver o problema em ODN. Então, vamos aqui para o código. Então, a gente vai ler o N e o K. Vamos lá, vou botar aqui. int NK, CIN NK. Aí a gente vai ter que ler as temperaturas, né, de cada cômodo. Aqui vai estar indexado em 1, então eu vou usar aqui indexado em 1. Vou usar aqui sei lá, um T aqui. E vou ler a temperatura T. E aí eu vou colocar assim... Vou fazer um vetor aqui, ver. Max N.
100.000. E aí eu faço assim, o VI é igual a se o T for maior que K, né? Então é um vetor booleano que ele vai estar true se eu preciso passar no I, né? Então VI assim, V igual a true se eu preciso passar no I. Então isso aqui já vai fazer isso aqui pra gente, né? Aí leu aqui, aí agora a gente tem que ler as arestas, né? E aí aqui, nesse caso, né, como a árvore é um grafo esparso, né, uma estrutura boa que a gente pode usar é uma lista de adjacência, né? Então aqui a gente tem uma lista de adjacência aí, ela começa zerada, a gente pega A e B, C1, A, B, e aí a gente coloca na lista de adjacência do A, a gente coloca o B, né? E na lista do B a gente coloca o A e beleza. E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui global, uma resposta, vou começar ela com 0. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma DFS que vai me dizer qual que é a maior distância que eu preciso mudar, né? Qual que é a maior distância até um vértice que eu preciso realmente trocar aqui, né? E aí é basicamente, e durante o DFS eu vou encontrando aquelas arestas que eu preciso passar e eu vou aumentando 2 na resposta. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um cout menos DFS, aqui vai ser meio exótico aqui, mas vou fazer assim, ó, menos DFS, começando no 1, o pai eu vou colocar como 0 e a distância por enquanto é 0, já vou fazer isso melhor lá, mais resposta. Aí assim, aqui, não, vamos um pouquinho menos exótico aqui, vai. Max H, DFS, começando no 1, pai 0, distância 0, e aí a resposta no final é resp, que vai estar atualizado depois de fazer essa DFS, vai estar somado os mais 2 para as arestas, menos esse max H, e beleza. Ok, agora vamos para DFS aí, void não, int DFS. Também dá para fazer esse problema assim, usando mais de uma DFS ou mais de uma busca, assim, mas eu vou tentar fazer só com uma DFS mesmo. Aqui é o x, o vértice que eu estou. Aqui é o pai de quem eu estou vindo, para eu evitar que a DFS volte na árvore. Isso pode ser feito assim, né? Ou você vai com o pai assim tem o pai na DFS, ou você marca quais vértices você já visitou. Também é uma possibilidade. E aqui a gente vai também colocar a distância que a gente está, né, do vértice 1. Então aqui eu comecei, a minha DFS é vértice 1, pai 0, que não tem o pai do 1, e a distância 0, né, a distância 0 dele para ele mesmo aí. Beleza. Aí, int retorno. O retorno ele vai ter que ser a maior distância, né, que tem nessa subárvore que eu estou, né, e para algum, né, de algum a maior distância para algum vértice da subárvore que precisa ser trocado a temperatura. Então, se Lx for verdade, né, precisa, quer dizer, LX é Vx. Vx for verdade, aí eu ponho o hat como dist. Se não, eu coloco como 0, como se não tivesse, assim, não tivesse alguém ainda, né? Vai retornar 0 caso não tenha ninguém. Aí eu passo pelos vizinhos, vou chamar de y, que é lx, passar pelos vizinhos, aí se esse vizinho for diferente do pai, para não voltar na árvore, né? Aí eu posso fazer que nem um int r aqui, o ADFS, para esse y, o pai é o x, e a distância é o dist mais 1, né?
E aí, se o R for maior que 0, quer dizer que indica que tem alguém que precisa mudar, pelo menos alguém que tem que mudar a temperatura. Então, nesse caso aqui, resp mais igual a 2, né? Que é aquele caso das arestas, né? Achou essa aresta de x para y, é uma aresta que vai ter que possivelmente andar, né, duas vezes, né? E aí eu pego, né, se for... e aí eu pego o hat igual a máximo entre hat e o R, que ele tem que retornar maior, né? E aqui, return hat. Então esse aqui é um jeitinho assim que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Contar as arestas e já pegar a maior altura, né? Se você ficar meio perdido desse jeito, você pode tentar fazer duas buscas, uma para cada coisa, né? Mas beleza, vamos testar aqui se tá certo. Acho que eu já puxei os testes com o plugin aqui. Eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa, tá demorando muito aqui. Se for diferente do pai aqui, né, vem aqui. Acho que tem algum detalhe que eu... Tá demorando muito aqui. Deixa eu ver aqui. Pede DFS aqui. Se só tiver o pai, ele não vai entrar aqui. Vai retornar. Aqui eu pego as arestas. De 0 a... Aqui tem que ser N-1. O programa estava esperando mais uma aresta. Pronto. Aqui já bateu as respostas, ó. Já bateu com as do exemplo, então leu aqui a N-1 arestas, tal, fez DFS, achou já o máximo, manda a resposta menos o máximo de H, aqui é um jeito de fazer esse DFS, então vamos mandar aqui ver se tá rolando, se eu não fiz nenhum problema aqui, e o link para você mandar, né, o Upsolving aí tá na descrição aí do vídeo do YouTube. E vamos ver se eu não fiz nenhum problema aí. É isso aí. Então passou o F aí também. Então mostrei um jeito que dá pra fazer com uma DFS. E é isso. Então esse problema foi um problema do Everton Santana aí. Ele primeiro ele tinha colocado até para assim, voltar no vértice 1. Né? E aí eu sugeri que seria um pouquinho mais... um desafio um pouquinho maior se pudesse parar em qualquer vértice, né? E aí tem essa questão de achar a maior altura aí. Então, esse aí foi um problema aí para, né, já testar o básico aí de grafo aí da galera na prova. Beleza? Então é isso aí. Esse foi mais um vídeo. Até o próximo vídeo aí para resolver a Maratona Paulista. Né? Lembre-se aí, ó, Instagram, escrever, dar joia, comentar. É isso. Valeu.